Você sabe o que é fé? No vídeo de hoje, vamos explorar a importância da fé, seu objetivo e como ela pode ser desenvolvida. Mas antes de mais nada, vamos entender o que é, de fato, a fé. A fé é mais do que um sentimento ou uma crença passageira. Ela é o fundamento de nossa caminhada com Deus. Em Hebreus 11:1, a Bíblia nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso significa que a fé nos dá uma confiança firme no que ainda não aconteceu, mas que sabemos que virá. A fé é essa convicção interior que nos faz acreditar no invisível e confiar em Deus, mesmo quando não podemos ver o que está à nossa frente. Além disso, a fé é um dom de Deus. Em Efésios 2, versículo 8, lemos: "Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus." Ela é indispensável no processo de salvação. Deus nos dá a fé para que possamos crer e nos aproximar dele. Mas a fé precisa crescer. E como ela se desenvolve? Romanos 10, versículo 17 responde: "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus." Quer ter fé? Leia a Bíblia. A fé nasce e cresce à medida que ouvimos e meditamos na palavra de Deus. A fé é também a maneira que Deus usou para justificar seus filhos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Em Gênesis 15:6, vemos que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Hebreus 11 relata inúmeros exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé e, através dela, agradaram a Deus. Como lemos em Hebreus 11:6, "Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam." A fé é, portanto, essencial para a nossa relação com Deus, e aqueles que seguem a Deus devem viver pela fé. Como Apocalipse 14:12 nos diz: "Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus." Então, qual é o objetivo da fé? Em 1 João 5:4, lemos que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé nos dá a vitória sobre os desafios da vida. Ela é a força que nos capacita a superar o mundo e todas as suas dificuldades. Além disso, o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma, como está escrito em 1 Pedro 1:9, "Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas." E como desenvolver essa fé? Em Romanos 10:17 está claro: quanto mais lemos e ouvimos a palavra de Deus, mais nossa fé cresce. A palavra de Deus é o alimento da nossa fé, nos fortalecendo para os desafios do dia a dia. E parte fundamental da nossa caminhada com Deus é o arrependimento. Jesus veio ao mundo com uma missão clara: chamar os pecadores ao arrependimento. Em Lucas 5:32, ele diz: "Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento." O arrependimento é a nossa resposta ao amor de Deus, e é a bondade dele que nos leva a essa mudança de vida, como Romanos 2:4 nos ensina. O arrependimento, no entanto, exige algo de nós. Precisamos estar dispostos a confessar nossos pecados. Em 1 João 1:9, a Bíblia nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessar a Deus nossos erros é fundamental para recebermos seu perdão, e como Provérbios 28:13 afirma: "Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia." E a disposição para perdoar também é uma condição para recebermos o perdão de Deus. Em Mateus 6:14-15, Jesus nos orienta: "Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará." Precisamos perdoar para sermos perdoados. Confessar nossos pecados é o primeiro passo, mas junto à confissão vem o arrependimento. O arrependimento genuíno é uma mudança de coração e mente, um desejo sincero de abandonar o erro. Como lemos em Romanos 2:4, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento,
E em 2 Coríntios 7,10, vemos que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. O verdadeiro arrependimento é mais do que remorso, é uma transformação. Portanto, que possamos viver pela fé, que nos faz vencer o mundo e nos conduz à salvação. Que sejamos rápidos em perdoar, prontos a confessar, e que o arrependimento sincero transforme nossas vidas. Lembre-se, a fé é a nossa força, o perdão é a nossa cura, e o arrependimento é o caminho para a verdadeira transformação. Que Deus abençoe sua jornada de fé. Se você ainda não deu esse passo de fé, se ainda não experimentou o arrependimento genuíno e o poder do perdão, eu te convido hoje a abrir seu coração. Deus está te esperando, pronto para te dar uma nova vida, uma vida de paz e transformação. Chegamos ao fim de nossa reflexão sobre a fé, o perdão, o arrependimento e a confissão. A jornada da fé é uma caminhada diária, cheia de desafios, mas também de muitas vitórias. A fé nos conecta a Deus, nos dá a força para vencer o mundo e nos aponta o caminho da salvação. E lembre-se, não existe fé verdadeira sem arrependimento e confissão. Jesus está de braços abertos, pronto para perdoar e transformar a vida de todo aquele que se achega a Ele com sinceridade de coração. Não deixe para depois. Que a palavra de Deus continue a alimentar sua fé e que a presença dele seja constante em sua vida. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se, a fé é o caminho que nos leva à verdadeira vida em Cristo. Que Deus te abençoe e te guie.